Então, queridos, neste encontro, nosso objetivo é trazer para vocês o caminho jurídico da pessoa jurídica do tipo empresa. Nós sabemos que a pessoa jurídica, não é? Ela nasce a partir do momento em que, junto aos órgãos de registro, não é? Cumprindo todos os requisitos que a lei tem traçado, vai nascer a pessoa jurídica. E o nosso alvo é pensar no caminho ou nos caminhos principais que a pessoa jurídica do tipo empresa percorrerá para obter essa aceitação e então ser constituída de fato, ganhar então essa capacidade, essa personalidade jurídica com o cumprimento de todas as normas estabelecidas em lei, regras e também cumprindo todos os procedimentos e processos para obter, junto aos órgãos de controle, fiscalização e autorização, o seu registro. Então, nós vamos caminhar aqui pensando nisso. Quero, inclusive, compartilhar de um material que preparei para vocês como um guia, não é? Daquilo que nós vamos expor aqui nesses momentos. Então, nosso assunto é para tratar dos caminhos principais que as empresas individuais e as sociedades podem percorrer de uma maneira geral hoje, falar desses caminhos jurídicos. Então, como obter a aceitação da lei e, consequentemente, a personalidade para atuar de fato e de maneira legal dentro do universo das pessoas jurídicas do tipo empresa. Cabe, então, ressaltar que eu quero listar aqui os principais caminhos, né? Não quero, nesse encontro, esgotar todas as possibilidades jurídicas, mas dos principais caminhos que empresas individuais e sociedades percorrerão ou podem percorrer para obter o seu registro, sua formalização e também capacidade para poder atuar no mundo administrativo, civil, de maneira geral. Penso, então, que as empresas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Nós temos as empresas do tipo individuais e as empresas do tipo sociedades. E a característica que distingue esses dois tipos é que as empresas individuais são aquelas formadas, não é, por um indivíduo. As empresas individuais, elas então têm o seu nascimento sem uma sociedade, um indivíduo. Então, é que percorre os caminhos jurídicos para obter aceitação e se constituir como empresa. Um indivíduo, então, apenas um proprietário, uma pessoa, uma firma individual. É assim, então, que será o caminho que as empresas individuais percorrerão. E isso tem aceite no nosso país e também, ao longo dos últimos anos, tem aí um grande desenvolvimento no que diz respeito à facilidade ou à facilitação, né, burocrática e administrativa no âmbito federal, estadual e municipal, para obter, então, as empresas individuais a sua formalização, o seu nascimento jurídico. Então, empresas individuais, aquelas constituídas por uma só pessoa, por um indivíduo apenas. As sociedades são aquelas que possuem sócios. Então, dois ou mais, né, duas ou mais pessoas, né, que vão cumprir os caminhos que a lei propõe e vão estabelecer os procedimentos
e cumprir as regras, elas serão sociedade empresária, né? Então, as empresas constituídas por sociedade, ela tem 2 ou mais pessoas no seu quadro societário, como sócios do negócio. Vamos então percorrer de maneira geral quais são os principais caminhos que uma empresa individual pode percorrer. Então, vejamos. Alguém resolve empreender, tem uma ideia sobre um negócio, não é? Reúne lá todos os pensamentos empresariais, e aqui é importante ressaltar que ser empresário é algo que exige uma responsabilidade, que exige assumir riscos da atividade econômica, e que não há fórmula mágica, e nem nunca houve, para se tornar empresário e se tornar milionário. Muitas vezes, o empresário, quer seja ele de uma empresa individual, quer seja ele de uma sociedade, não é? De maneira geral, vai trabalhar muito mais, vai se expor muito mais do que um empregado. Talvez, em algum momento, quando tratamos de pessoas jurídicas do tipo empresa, percorrendo esse caminho da empresa individual, há talvez aquilo que eu chamo de falta de observações de padrão, o que diz respeito às empresas individuais. Então, muitas vezes a pessoa era empregado de uma empresa, mas resolve empreender sem planejamento, sem estudo, sem organização. Certamente acontecerão muitas dificuldades nesse procedimento, nesse processo. Então, ser empresário é assumir os riscos da atividade econômica. E a atividade econômica tem riscos. A atividade econômica empresarial é uma atividade econômica de riscos. Mas vejamos, uma pessoa, então, resolve empreender, resolve ter o seu negócio, tem uma boa ideia, e ela sozinha resolve, então, se tornar uma empresa. 2 caminhos principais para as empresas individuais, não é? Primeiro, a microempresa individual. A microempresa individual, que é um caminho dos caminhos jurídicos possíveis para uma empresa individual ter e obter personalidade. Então, a microempresa individual é quando o empresário opta por exercer atividades sem se unir em sociedade, né? E, inclusive, nesse tipo de formalização e caminho jurídico, não há limitação na responsabilidade pelas dívidas da empresa. Ou seja, é a regra geral do Código Civil. Todo empresário assume os riscos da atividade econômica, tem responsabilidade ilimitada em relação a tudo que acontece de maneira civil, ou seja, indenizatória e outras responsabilidades da empresa. Então, a regra geral de todos que querem se tornar empresários é: me torno empresário, eu tenho que assumir os riscos da atividade econômica, inclusive riscos financeiros, porque se a empresa que eu constituí vier a ter dificuldades financeiras, eu honrarei com o meu patrimônio pessoal, porque a regra geral é da não limitação da responsabilidade pelas dívidas da empresa. Significa que o meu patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio da empresa no que diz quando for necessário pagamento de dívidas. Essa é a regra geral da responsabilidade ilimitada em relação às dívidas da empresa. E há, como eu posso dizer, há inclusive grande parte da população
um folclore estabelecido e talvez uma pequena banalização da empresa individual, do tipo microempresa individual, né? Da forma MEI, né? MEI, a microempresa individual. Já vi muitas pessoas comentarem e falar: eu vou tirar um MEI. Pega um MEI. Eu tenho que tirar um MEI. É só tirar um MEI que tá ok. Mas o MEI não é para ser tirado. A microempresa individual é uma forma de se constituir uma empresa do tipo individual, com todas as responsabilidades empresariais que uma sociedade terá. E muitas vezes, no afã, né, de empreender rapidamente, as pessoas têm aí assumido uma microempresa individual, sem, contudo, estudar o assunto, preparar-se para ser empresário, entender o que é ser empresário. E, a partir daí, planejamento e muito trabalho. Então, a microempresa individual é uma forma de constituição de uma empresa. Essa forma é a forma, inclusive, geral, onde a característica, talvez, principal é que não há limitação na responsabilidade pelos riscos assumidos do negócio. A pessoa jurídica, então, do tipo empresa MEI, ela é de responsabilidade ilimitada, como é e são todas as empresas constituídas na regra geral. Então, primeira forma, caminho muito comum, a das empresas individuais, é a microempresa individual. Em 2015, né, nós tivemos mudanças, né, na legislação da microempresa individual e foi criada uma outra forma individual que eu já vou falar, que a forma é a exceção à regra. Mas antes, eu gostaria de, inclusive, visitar com você o portal do empreendedor e, inclusive, esclarecer muitas dúvidas que nós encontramos hoje quando as pessoas falam da microempresa individual. Quando se trata da microempresa individual, não é? Há dúvidas. E faço questão aqui de demonstrar com você o portal. Por quê? Porque uma das facilidades de se ter a microempresa individual é que eu não vou encontrar uma burocracia extensa, mas vou encontrar facilidade para habilitar o meu negócio. Primeira coisa que eu quero destacar é o site oficial da microempresa, né, ou desse tipo de empresa individual. Então, o site é portaldoempreendedor.gov.br. Eu digo isso porque existem empresas que prestam assessoria ou consultoria para a abertura de empresas, inclusive das microempresas individuais. E há muitos sites que vão falar sobre a microempresa individual, mas com assessoria. Inclusive vão cobrar mensalidades ou cobrar para abertura. Isso é uma cobrança pelo serviço de tal escritório. Porque o portal do empreendedor ele é gratuito. Então não há cobrança para uma consultoria, um apoio na abertura do negócio. De fato, haverá responsabilidade tributária. Então, como toda empresa, ela deve arcar com as responsabilidades tributárias. Quero com você verificar aqui, inclusive, que no site nós temos aqui
quero ser empreendedor, né? Quero ser uma microempresa individual. Um breve resumo aqui sobre ser uma pessoa jurídica do tipo empresa individual, MEI, né? Então, inclusive com a redação, o MEI é uma pessoa jurídica sem complicações e com diversos benefícios para o cidadão empreendedor. Então, aqui palavras importantes desse texto. É uma pessoa jurídica cidadão empreendedor. É preciso preparação. Então, aqui tem a aba da formalização e tem aqui os serviços para quem é já microempreendedor individual. Destaco o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é o PRONAMP. Esse programa é um programa criado pelo governo federal para combate, não para combate, né? Mas para apoiar os empresários nessa fase de pandemia global do coronavírus. Então, aqui nós vamos ter o Programa Nacional de Apoio às Empresas, não é? As assessorias parceiras, o SEBRAE, que é um serviço de apoio aos pequenos negócios, e os canais oficiais do governo federal. Hoje há uma facilidade para a concessão de crédito para a microempresa, você pode solicitar aqui diretamente. Eu quero, contudo, verificar com você, na aba da formalização, as atividades permitidas. Então, não é qualquer atividade que pode ser constituída como uma microempresa individual, mas há restrições, né? E eu quero aqui verificar com você algumas delas. É claro que o leque de atividades permitidas é muito grande, né? Então, aqui nós temos todas as atividades permitidas, classificadas em ordem alfabética. Você vai poder consultar se a sua atividade, a atividade que você pretende empreender, aquela ideia que você pretende ter, se é uma ideia que pode seguir o caminho da microempresa individual. Passando para você aqui, algo que você poderá verificar com bastante profundidade, não é? Destaco que a atividade de humorista e contador de histórias independente pode ser, uma das atividades aí da microempresa individual, não é? Instalador de TV. Vou na letra N, que é uma das letras mais belas do nosso alfabeto. N de Nivaldo. E eu vou aqui justamente para te mostrar uma coisa interessante. Ó, M. E qual é a letra mais linda do nosso alfabeto? N, né? Não há nenhuma atividade empresária com N que pode ser enquadrada na formalização das microempresas individuais. Então, não há nenhuma atividade com N que pode ser enquadrada nas microempresas individuais. Então, esse é o caminho das atividades permitidas e alguns dos serviços dentro do campo Formalize-se. Quero recomendar a você que você visite, sobretudo, obrigações e direitos, o que é preciso saber, soluções, dicas da vigilância. E aqui, com isso, nós já vamos verificar que, mesmo com uma burocracia simplificada,
atividades, elas necessitarão, depende da atividade, de autorizações do Estado, né? O exercício do poder de polícia, o poder de cuidado, né? Como o alvará do Corpo de Bombeiros, autorização da vigilância sanitária, dentre outras. Está aqui o portal do empreendedor, para que você, então, aí fazendo e trazendo para você este complemento à nossa exposição. Eu quero trazer para você também a nova ou a outra forma, não é, de formalização relativo à firma individual. Nós temos a microempresa individual e nós temos, criado em 2015, a empresa individual de responsabilidade limitada. E a empresa individual de responsabilidade limitada também é das empresas individuais, é um tipo de empresa individual, só que há uma diferença. É preciso declarar um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos atuais para poder seguir o caminho jurídico da EIRELI, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Por quê? Porque esse tipo de empresa é uma exceção à regra. Qual é a regra geral? Todo empresário assume o risco da atividade econômica e tem, em relação à empresa, responsabilidade ilimitada. E aí nós podemos dizer, exceto a empresa individual de responsabilidade limitada. Porque a empresa individual de responsabilidade limitada, ela é uma exceção à regra. O empresário não tem seu patrimônio pessoal afetado por dívida da empresa. Por quê? Porque na sua Constituição, a lei autoriza, tendo sido declarado capital mínimo de 100 salários mínimos, não é? Ou seja, 100 mil reais. Aqui nós estamos, e não confunda isso com faturamento, não tem nada a ver. Nós estamos falando que a empresa tem que faturar 100 mil. Não. Antes de constituir-se como uma empresa, ela deve declarar um capital social de 100 mil reais, ter e dar garantias aos órgãos registradores que ela tem o requisito mínimo para ser uma empresa individual de responsabilidade limitada. Qual o requisito mínimo? 100 mil reais de capital social declarados. Por que isso é importante? Caso a empresa chegue a ter dívidas, o patrimônio do empresário não vai ser perseguido, mas será perseguido, esgotado todo o patrimônio da empresa, inclusive o seu capital social declarado. Então, é uma exceção à forma geral de constituição de empresas individuais. Não é? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. No mais, ela seguirá todas as formas permitidas para as microempresas individuais. Contudo, com esta peculiaridade, com essa forma de exceção. Para constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, necessária uma formação, uma formalização de capital de, no mínimo, para arredondar aqui, pensando nos valores do salário mínimo atual federal, no mínimo 100 mil reais aí, de capital social declarado. Então, o caminho que percorremos é o caminho de como as empresas se formalizam, como elas nascem, como elas se constituem de fato. E nós pensamos
no primeiro tipo de constituição possível de uma empresa, que é ou são as empresas individuais. E as empresas individuais têm dois caminhos principais para percorrer. Ou o caminho da microempresa individual, ou o caminho da empresa individual de responsabilidade limitada. Esta segunda, a empresa individual de responsabilidade limitada, é uma exceção à regra geral das empresas, já que traz como exceção a possibilidade de ter o patrimônio pessoal do proprietário, daquele que está formando a empresa ou constituindo, protegido, já que há uma declaração prévia de capital social, integralizado e declarado, de no mínimo R$100 mil.